mas vou ler sim, rapidamente. Vamos lá. Lucas capítulo 15, verso 11. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: pai, quero minha parte da herança. Assim o pai repartiu as propriedades entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha, foi para uma região distante e lá desperdiçou seus bens, vivendo desenfreadamente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidades. Por isso foi empregar-se com os cidadãos da região, que mandou para o seu campo com um dos cidadãos da região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava alimentar-se com as vagens de alfarroba que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: quantos empregados meu pai tem? Comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer a ele: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai, e ele ainda estava longe quando o pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu, abraçou fortemente e eternamente o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Contudo, o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem-lhe um anel nos dedos e calçado nos pés. Tragam um novilho gordo, matem-no e vamos comer e festejar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho primogênito estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou: o que estava acontecendo? E esse lhe respondeu: seu irmão voltou ao seu pai, matou um novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. O filho primogênito encheu-se de ira e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho te servido, eu nunca desobedeci às tuas ordens. Entretanto, tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando, porém, volta para casa, esse teu filho que esbanjou os teus bens com prostitutas, mata os novilhos gordos para ele. E o pai disse: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Essa história está sendo contada por Jesus. Algumas pessoas que estão ali, ele vem contando. Se você ler o versículo todo, o capítulo todo, você vai ver que ele vem contando algumas histórias, e aí ele chega nessa história, e nessa história, os ouvintes são os fariseus, que eram os religiosos da época, mas também eram os discípulos que estavam ali com ele, e também a população em geral, as pessoas que acompanhavam ele. E essa história é uma história profunda, embora muito relatada, muito falada na igreja. É a famosa história do filho pródigo. É a famosa história que sempre é relatada quando alguém está voltando. Alguém fala assim: ó, o filho pródigo, ele está voltando para casa. Mas há muita profundidade nessa história. Quando a gente para refletir um pouco, hoje enquanto eu estava meditando nessa palavra, quando a gente vai preparar a palavra, a gente lê ela algumas vezes, vai e volta, e de repente eu me achei no lugar desse filho pródigo. É engraçado, porque às vezes a gente lê a passagem, mas tem um dia que você lê e as peças se encaixam. E eu me vi nessa história, eu me vi como filho pródigo. E ao me deparar com o amor desse pai que corre ao encontro do filho, eu me deparei com o momento em que eu voltei para Jesus, em que Jesus não se importou com o que eu tinha vivido, em que Jesus só se preocupa em me abraçar, em me fazer de filho novamente. Há profundas lições
nesse trecho, e eu quero estudar com você, daquele jeitão que você está ligado como é que é. Então eu vou trazer aqui algumas tipologias, trazer para o nosso tempo atual, como se fosse hoje, para que você entenda um pouquinho mais, para que a gente possa se aprofundar um pouquinho mais. Por isso eu quero pedir ao meu amigo do Data Show que coloque lá no verso 11, para que a gente possa começar essa história. Verso 11 do capítulo 15 de Lucas, isso. E Jesus continuou, o homem tinha 2 filhos, vamos para o próximo versículo. O mais novo disse ao pai: pai, quero a minha parte da herança. E assim o pai repartiu a propriedade entre eles. Vamos para o 13, que daí a gente já explica tudo junto. 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha, foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo desenfreadamente. Vamos contemporizar, vamos entender bem o que está acontecendo aqui. Esse homem tinha 2 filhos. E a Bíblia relata que o filho mais novo, chega um momento que ele diz assim: pai, eu quero a minha parte. Antecipa a minha parte. Porque geralmente herança vem depois que você morre, né? Mas esse filho, ele de alguma maneira está querendo viver mais. Em algum momento ele começa a olhar para tudo aquilo que ele vive e fala: eu acho que eu posso viver mais do que isso. Eu acho que eu posso me divertir mais do que eu estou me divertindo. Eu acho que eu posso, sabe, ter mais liberdade. Ah, liberdade. Às vezes nós confundimos o que a liberdade significa. Nós achamos que fazer o que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero, é liberdade. Veja que essa história começa, e esse filho mais novo está vivendo com o pai e o outro irmão. Eu fico pensando, porque o irmão mais velho geralmente tem um pouco mais de autonomia que o irmão mais novo, não é assim? O irmão mais velho sempre sabe mais, sempre fala mais, é ele que quer mandar em tudo. A gente que é filho mais novo fica irritado com isso, porque na verdade ele nem é tão mais velho assim, ele não é o papai, mas ele quer falar como o papai, ele quer mandar como o papai, e a gente que é mais novo fica irritado com isso. Não é assim? Agora vamos imaginar no mundo de hoje, porque essa história é retratada, falando na fazenda, porque lá na época a vida era mais agrícola. Vamos imaginar hoje? Vamos jogar essa história para o hoje? Entenda bem, eu estou contemporizando pela didática, para que você entenda melhor. Não vai falar depois: nossa, o pastor falou que o pai do filho pródigo tinha uma multinacional. Não, não é isso. É só para você entender. Imagine que o pai do filho pródigo tem uma grande empresa, num centro industrial, na cidade industrial aqui. Ele tem uma grande empresa, uma grande indústria ali. E lá trabalha ele e o irmão mais novo. Aliás, trabalha ele, o irmão mais velho e o irmão mais novo. O irmão mais velho é o diretor de operações, vamos colocar assim. O irmão mais novo está começando, então faz um negócio ali, faz um negócio lá. E esse irmão mais novo chega um momento que fala assim: cara, eu queria fazer do meu jeito. Eu acho que papai é um pouco arcaico, eu não sei se está certo isso que ele está fazendo. A gente levanta 6 horas da manhã, temos um patrimônio desse aí, e tem que levantar 6 horas da manhã para ir trabalhar. Ah, gente, pelo amor de Deus, acho que a vida não precisa ser assim. Sabe qual é o problema? É que muitas vezes a gente não consegue reconhecer aquilo que a gente está vivendo. A gente fica tão ambicioso para viver algo que não estamos vivendo, que não damos valor para o que estamos vivendo. Eu quero fazer um exercício com você, e vou te tirar da zona de conforto aí agora. Levante-se do seu lugar, por favor, levante-se do seu lugar. Levante-se do seu lugar, isso. Glória a Deus. Agora eu quero que você olhe para suas pernas assim. Isso. Agora pode sentar novamente. Esse movimento que você fez, tem muitas e muitas pessoas que queriam fazer. Existem pessoas que agora estão num leito de cama de hospital, que não pode fazer esse simples movimento que você fez. Mas por você poder fazer esse movimento, às vezes você esquece
do quanto isso é maravilhoso. Pastor, o que você está falando? Que é maravilhoso ficar de pé? É só você não poder ficar de pé para saber o quanto é maravilhoso ficar de pé. Alguém que não tem problema não sabe a importância, não sabe como é bom não ter problema. Você quer ver uma coisa? Você tem uma dor de cabeça terrível o dia todo. Ali você lembra o quanto é bom não ter dor de cabeça. Porque se você vive no dia a dia, você esquece de dar importância para o que você tem hoje. Se nós saíssemos procurando por pessoas nos hospitais e falassem, olha o movimento que eu posso fazer, eu levanto aqui, essa pessoa ia falar, cara, como eu queria fazer isso. Deixa eu te contar uma coisa, no começo da minha carreira pastoral, eu tive um encontro com um menino chamado Guilherme, que eu guardo no meu coração. Eu ainda estava na outra igreja, e o meu pastor me convidou para ir lá, conversar com o Guilherme, um menino de 16 anos, portador de leucemia. E eu fui lá, nós oramos, foi um momento muito especial, e no outro dia eu fui lá de novo, e ele estava festejando porque ele tinha dado uma volta no corredor. Ele estava alegre, faceiro, porque ele tinha conseguido levantar e dar uma volta no corredor. Não é nem volta, é ir e voltar. Um menino de 16, eu acho que era 16, 17 anos. Mas a gente só percebe essas coisas quando a gente perde. Às vezes a gente só percebe a importância do que eu tenho quando eu perco. Há uma passagem bíblica, a parábola dos talentos, que o Senhor diz: do que não tem, até do que não tem lhe será tirado. Eu tenho uma interpretação minha a respeito dessa palavra, porque não dá para tirar nada, não dá para tirar alguma coisa de alguém que não tem nada, certo? Essa pessoa tem que ter alguma coisa para você tirar. É que na verdade ela tem, mas acha que não tem. E aí quando é tirado, ela percebe, ela fala assim, nossa, eu tinha isso. Que diga os corações apaixonados, partidos, aqueles que não deram valor à sua namorada, ao seu namorado, e de repente ele foi embora, e falou, meu Deus, eu não sei viver sem essa pessoa. Aí você percebe quando a pessoa vai embora. Sabe quando que você vai dar valor para o seu pai? Em nome de Jesus não vai ser assim, mas muitas pessoas, infelizmente, dão valor para o seu pai a hora que seu pai falece, a hora que a sua mãe falece, a hora que sua mãe se vai. Aí você percebe o valor real. Meu pai faleceu aos 56 anos. Como eu queria que ele pudesse brincar com as minhas filhas. Por vezes eu estou olhando as minhas filhas brincando e falo, cara, eu queria que meu pai tivesse vivido para ver isso. Meu pai tinha problema? Tinha. Meu pai tinha defeito? Tinha. Mas eu queria muito que ele tivesse vivo para poder viver isso. Eu sei que o seu pai tem problema, eu sei que sua mãe tem problema, mas se ele está vivo hoje, por que não valorizar? Por que não mandar uma mensagem? Por que não ir fazer uma visita? Não, mas vou chegar lá, você não conhece minha mãe, pastor, nunca mais para de falar. E meu Deus do céu, não dá para me mandar uma mensagem que ela fica me mandando bom dia, aqueles ursinhos carinhosos, com todas aquelas mensagens. Pastor do céu, não é fácil. Não, sabe o que não é fácil? Não é fácil você perder a sua mãe. Não é fácil você esperar e saber que não vai chegar mais nenhuma mensagem. Não é fácil você ouvir um áudio dela sabendo que ela não está mais aqui nessa terra. Mas às vezes você vai precisar perder para dar valor. E em nome de Jesus eu profetizo que nessa casa não vai ser assim. Hoje, quando você sair daqui, você vai mandar uma mensagem para tua mãe. Vai mandar uma mensagem para o teu pai. Vai programar uma visita. Ele mora longe. Mora. Mas sabe o que acontece? Se vier acontecer alguma coisa pior, em nome de Jesus eu repreendo. Mas se acontecer, sabe o que vai acontecer? Você vai dar um jeito. Eu fiz muitos velórios. Eu perdi a conta de quantos velórios eu já fiz na minha vida. Na pandemia, então, era um atrás do outro. Muitos velórios. E sabe o que eu noto nos velórios? A nossa agenda para. A gente para tudo para ir lá. Agora que a pessoa se foi. Se eu faço isso quando a pessoa se foi, por que eu não posso fazer enquanto ela está ali? Não, mas eu tive que emprestar o dinheiro, eu tive que fazer alguma coisa. E se você soubesse
que é a última vez que você vai ver essa pessoa, será que você não valorizaria mais? No velório da minha sogra morreu muito cedo, 46 anos. Foi um dos primeiros velórios que eu fiz, foi muito difícil, ela era muito querida, muito amada por toda a família, e ela teve uma morte repentina, a mãe da Mônica. E eu disse assim, havia muitos parentes que eu não conhecia, e eu disse assim, nossa, eu não conhecia vocês. E falei, é triste, né, que a gente precisa se reunir em momentos como esses. Mas em momentos como esses a gente dá um jeito, né? Os caras eram de outra cidade, era da capital de São Paulo e vieram todos. Eu falei, num momento como esse a gente dá um jeito. A pergunta é, por que precisa ser em momentos como esse? Por que você não pode sair desse culto aqui hoje e de surpresa ir lá na casa do seu pai, da sua mãe? Por que você não pode sair daqui hoje e passar lá na sua filha, você que de repente não mora com seu filho, com a sua filha, passar num mercado, num posto, pegar um bombom que seja, é a sua presença que importa. Por que você não pode ir até lá, bater na porta e falar assim, olha, só vim entregar um bombonzinho para ela? Por que você não pode chegar na sua casa hoje e falar, mãe, trouxe uma pizza aqui para a gente comer junto? Para sua mãe falar assim, meu Deus, menino, o que está acontecendo com você? Do nada assim? Eu falei, mãe, eu amo a senhora. Por que precisa acontecer o pior? Por que precisa perder para valorizar? Não precisa ser assim. Esse homem, esse filho mais novo, achava que sabia de tudo, assim como nós muitas vezes achamos que sabemos de tudo. Esses dias nós estávamos reunidos lá em casa, esses dias não, faz um tempo, acho que foi no Natal, com a nossa família aqui da cidade, e nós estávamos calculando quantos natais passaremos juntos ainda. É assustador, porque eu tenho 44 anos, e a gente fez uma conta ali básica, e a gente chegou à conclusão que não temos muitos natais ainda para passar juntos. E às vezes você tem que tolerar uma criançada fazendo bagunça, um cunhado, uma cunhada, uma conversa, aquela coisa toda. Mas a gente precisa valorizar aquilo que a gente tem. Amanhã ou depois, o vento sopra. E eu sei que nesse momento você pode estar pensando assim, ó, você não conhece lá em casa. Você não conhece meu pai, não conhece minha mãe. Eu realmente não conheço. Mas eu sei o que a morte provoca. A gente, quando se depara com a partida de uma pessoa, essas tretas que você está falando que é gigante demais, fica pequenininha. Você olha e fala, cara, é pequeno demais. Se eu tivesse a oportunidade de pedir perdão, se eu tivesse a oportunidade de abraçar mais uma vez. Mas talvez, assim como esse moço aqui, talvez ainda você seja muito novo, ou talvez se ache muito esperto, mas chega um momento, dentro de uma trajetória, em que essas coisas caem, que a ficha cai, e que você cai em si. Mas quem sabe hoje, em nome de Jesus, Deus te trouxe aqui, para não precisar passar por isso, para você ter uma atitude, para você sair daqui e mandar uma mensagem, fazer uma visita. E isso é sobre você, não é sobre ele, não é sobre ela. Pastor, você não conhece meu pai, ele é assim, ele é assado. Não é sobre ele, é sobre você. É sobre quem você é. Esse é o evangelho que você segue. E se você chegar e levar um bombonzinho e ele falar assim, não quero saber de bombom, que você dá, não sei o que, não sei o que. Fala, pai, eu te amo. Ah, pelo amor de Deus, que coisa chata, você virou crente, não sei o que, não sei o que. Não tem problema nenhum, esse é ele. O seu papel é amar, é valorizar. Esse menino, quando ele pede para o seu pai, a parte dele é como se ele estivesse antecipando a morte do pai. Ele está falando assim, me dá logo a minha parte, porque eu não estou confiando em você. Em outras palavras, ele está falando, eu não estou confiando do jeito que o Senhor está fazendo a gestão dos nossos recursos. Então dá a minha parte e eu quero viver do jeito que eu quero. E se você pensar na trajetória toda desse menino,
você vai ver que uma hora ele acha que está por cima da carne seca, outra hora ele não sabe, mas está vivendo, vamos pensar assim, vales, eu sempre falo, né, de vales e montes, né? Aqui, nesse momento, ele está no monte, mas ele nem sabe, ele não percebeu que ele está no monte. Talvez ele esteja, inclusive, falando que está no vale, fazendo, meu Deus do céu, acordar 6 horas da manhã para trabalhar, isso aqui eu estou colocando só para você entender, tá? Eu falei assim, 6 horas para trabalhar, pelo amor de Deus, coisa mais difícil, que vale na vida do crente isso aqui, tendo tudo isso de recurso, tendo tudo isso, se fosse do meu jeito, se fosse comigo eu faria assim, assim, assado. E então, se pensar bem, ele tinha carinho, ele tinha cuidado, ele tinha lugar para dormir, ele tinha comida boa, ele estava bem, mas não sabia que estava bem. Sabe aquela história do eu era feliz, mas não sabia? Que a gente fala, quando a gente era criança, a gente fazia, nossa, eu era feliz e não sabia, não tinha boleto. Não tinha boleto, amado, oh meu Deus. E a gente é pequeno, né, e quer crescer. Não, quando eu for grande, a gente olha para as crianças e fala assim, quando for grande vai ter boleto, vai ter fatura do cartão, vai ter água para pagar, luz para pagar, você não sabe o que você está falando. Esse rapaz, esse moço aqui também não sabia o que estava falando. E então, ele toma, perceba que primeiro ele pensa, eu imagino que antes dele fazer isso, ele teve o desejo, ele pensou, e se eu pegar minhas coisas e fizer do meu jeito? Aí ele chega para o pai e pede. Tudo começa com o desejo. Cuidado com o que você deseja, cuidado com o espaço que você dá para o seu desejo, porque isso começa numa emoção, num sentimento, e daqui a pouco você deseja, e daqui a pouco você está pedindo para que isso aconteça. E perceba que o pai não se opõe. O pai fala assim, ok meu filho, você quer? Está aqui, vai lá, segue viagem aí, vamos lá. Então ele pega todas essas coisas e começa a viver do jeito dele. Coloca lá no verso 13 para mim, fazendo favor, verso 13. Acho que é o 13, né? Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha, foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo desenfreadamente. Ele não sabia que o freio que o pai dele colocava nele tinha propósito. Então quando ele sai da guarda do pai, o que ele faz? Vive desenfreadamente. Provavelmente pensava, o meu pai fica botando freio, tem que viver a vida louca, viva a vida louca, e vai. O que ele não sabia é que o pai estava evitando isso que ele vai enfrentar agora, que os recursos acabam. Vamos para o verso 14. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. A hora que esse filho sai, ele começa a viver a vida dele do jeito que ele quer, desenfreado, e esse é aquele momento que você olha no Instagram do abençoado, e ele está lá, na lancha, ele está lá nas baladas, e você olha, oh miserável, como é que pode, né? Olha a vida desse cara aí. Esse é o recorte que você olha e fala assim, daquela pessoa que está vivendo no pecado, fazendo tudo errado, e você vai fazer, e eu que estou indo na igreja, fazendo tudo certinho, olha lá como é que está a vida desse cara aí, ó. E o cara tira foto, fala assim, nossa, estou curtindo a vida doidado, e a vida é uma maravilha, que bom, está aqui, maravilhoso, recortes. Mas a fatura chega, lindão. O velho dilema da fatura chega. Então, depois de ter gastado tudo, há uma grande fome em toda aquela região. As circunstâncias começam a se mover. As coisas começam a mudar. Você já não vê mais aquela pessoa postando tanto. O filho pródigo parou de postar tanto story. Agora ele não posta mais tanto story, ele não posta mais aonde ele está lá nos países, viajando, Paris, França, acabou, não estou vendo mais, porque agora ele já gastou tudo, e agora as coisas começam a mudar.
há uma fome em toda aquela região, e ele começa a passar necessidade. O que antes era, uau, vamos embora, é isso que é vida, agora começa a ser, meu Deus, a coisa está pegando, a coisa está ficando difícil. Vamos para o verso 15 aqui, verso 15, pode deixar o versículo para mim. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos da região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Você sabe o que está acontecendo aqui? Agora ele começa a enfrentar as consequências. Quando ele sai da casa do pai, ele acha que sabe o que está fazendo. Eu me afastei de Jesus com 12 anos, gente. 12 anos, meu Deus do céu, eu era junior. Mas eu me afastei e peguei tudo que tinha. Eu não tinha essas riquezas não. Mas eu tinha vitalidade, eu tinha vida. Daí eu vou para o mundo, vou para a balada, começo a fazer um monte de coisa. E mulherada, 12 anos pensando nisso, 13, 14, vamos aumentar um pouquinho aqui, 14, 15 anos, balada, festa, é tudo que eu tinha. E tirar foto, e amizade, e isso, aquilo. Mas chega uma hora que tudo isso vai passando. Chega uma hora que tudo isso vai acabando. Chega uma hora que as circunstâncias começam a te apertar. E tudo que você precisa fazer agora é subsistir. Agora você precisa sobreviver. Chega um ponto na vida que o que você precisa é sobreviver. E esse cara está vivendo isso agora. Nesse trecho aqui. Ele está o quê? Sobrevivendo. Ele diz assim, eu preciso arrumar um emprego. Aí de repente os amigos que estavam com ele, provavelmente, que curtia com ele, que ia para a balada, que ele pagava todas, agora já não estão mais presentes. Porque eles não queriam você, eles queriam o recurso que você carregava, mas o recurso acabou. E agora esse jovem precisa arrumar um emprego. E aí um dos caras que estavam ali da região dá um emprego para ele. Manda ele para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Sabe o que isso significa para o judeu? Cuidar de porcos. Porco era considerado um animal imundo. Era desmoralizante. Um judeu cuidar de porco era muito difícil, era terrível. Era uma humilhação completa. Só que eu penso que nesse momento ele não tem muitas escolhas. É isso, vou cuidar de porcos agora. Verso 16. Ele desejava alimentar-se com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Eu vou narrar para você isso aqui. Venha comigo nessa cena. Imagine que agora ele foi lá para o campo e está cuidando dos porcos. Humilhação total para ele, que morava na casa com o pai, que tinha café da manhã, que tinha almoço, tinha tudo na casa do pai, mas ele resolveu fazer do jeito dele. Ele quis fazer do jeito dele porque ele achou que do jeito dele dava certo e do pai não. Só que agora ele está pagando a consequência. Agora ele está sofrendo. Agora ele está vivendo a consequência das escolhas dele. E aqui nesse momento ele começa a olhar para a comida dos porcos, que ele está com tanta fome, e ele já começa a pensar, pô, caramba, velho, tô com uma fome, mano. E aqui fala que ninguém lhe dava nada. Sabe o que é isso aqui? Essa é aquela cena, eu consigo imaginar essa cena. Ele está lá cuidando dos porcos, e aí o patrão dele falou assim, depois a gente vê aí como é que a gente faz com o negócio de comida e tal. Vê se você nunca viveu isso. Eu já vivi. O patrão fala assim, depois a gente vê o negócio de comida, só que daí você não pode sair lá, porque os porcos estão lá e tal, não sei o quê, e você está lá cuidando dos porcos, e ninguém vem trazer comida para você. Você está morrendo de fome e ninguém vem te socorrer. Sabe por quê? Você não está na casa do pai. Longe do seu papai, meu amigo, longe do seu papai, ninguém vai te servir. Agora você vai sofrer a necessidade na pele. Só que é nesse momento, é nesse instante, em que ele começa a pensar até a comer a comida dos porcos. Ele não comeu a comida dos porcos, mas ele começa a pensar em comer a comida dos porcos. A necessidade está tão extrema e ninguém vem socorrer ele. É nesse momento que algo acontece. Verso 17 para mim aqui. Caindo em si. Caindo em si, um ponto de inflexão
na vida do homem. Quando você cai em si, algo vai acontecer. Eu não sei qual é a sua história, mas eu sei que há pródigos aqui nessa casa, nessa noite. Hoje, enquanto eu orava, o Espírito Santo me falou: eu vou encaminhar alguns pródigos essa noite. Pessoas que precisam cair em si. Pessoas que precisam parar e falar: pera, não está legal do jeito que está. Não está legal do jeito que está. Eu preciso mudar. Eu preciso alterar essa rota. Não dá para ser assim. Caindo em si, ele se diz: quantos empregados o meu pai tem, comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Ele começa a refletir, a pensar, lembrando de quem é o pai dele. O meu pai tem comida, o meu pai tem emprego, e eu aqui, aí ele faz uma comparação com o estado dele atual, e eu aqui, morrendo de fome. Existem momentos em nossas vidas que nós precisamos cair em si. Veja o verso 18 que acontece nessa saga. Vou me levantar, ouça o que ele fala: vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer a ele: pai, pequei contra o céu e contra ti. O que está acontecendo aqui? Ele começa a projetar aquilo que ele deve fazer. Levantar fala de sair da estatura, da posição que ele está. Ele se levanta porque ele quer viver outra coisa. E aqui ele está projetando, ele nem saiu ainda. Ele está falando assim: ó, eu vou levantar e voltar para o meu pai e dizer a ele: pai, pequei contra o céu e contra ti. O que é isso? É confissão. Eu vou voltar e vou confessar os meus erros. E aí veja o que ele fala no verso 19. Verso 19: já não sou digno de ser chamado teu filho, trate-me como um dos teus empregados. Tudo isso aqui está acontecendo na cabeça dele ainda, tá? Nem está acontecendo ainda, mas ele está projetando. Quando você cai em si, você começa a projetar aquilo que você precisa fazer. Você fala assim: quer saber? Eu preciso ir para a igreja. Vou marcar um horário com o pastor, vou conversar com o líder, vou conversar com os meus pais, vou conversar com a minha mãe, vou começar a minha vida de volta. Eu posso voltar. Eu não preciso viver nisso que eu estou vivendo. Eu posso voltar. Eu posso voltar. Você começa a maquinar aquilo que você pode fazer. E aí observe, verso 20. A seguir levantou-se, porque não basta pensar, precisa fazer. Tem bastante gente que pensa, mas não faz. Planeja, mas não executa. Para viver tudo isso aqui, você precisa fazer. Tem gente aqui que sempre pensa: eu vou me firmar com Jesus, eu vou me firmar com Deus, eu vou me levantar, eu vou sair do lugar que eu estou, eu vou sair dessa situação. Mas aí sabe o que acontece? O inimigo corre no seu ouvido e fala assim: ó, ih rapaz, eu te conheço, eu sei quem você é, não dá não. Ó, você fez tudo isso, que vergonha, você não tem vergonha não? Agora vai voltar para a igreja, né? Depois de ter feito tudo isso, você passou o rodo na geral e agora vai voltar para a igreja. Ah, bonitão, ah, bonitona, agora quer voltar para a igreja, né? Ah, que legal. E aí você começa a ficar preso nisso. Você fica preso, você fala: cara, quer saber? É verdade. Você começa a projetar o pensamento como se Deus fosse o seu pai terreno. E se ele não me aceitar? Havia uma lei judaica que dizia: a rebelde mata. Então, dependendo da situação, ele podia até ser morto ali, porque ele poderia ser considerado um filho rebelde. Mas ele está tão no fundo do poço, que ele pensa assim: cara, vou fazer isso. Às vezes Deus precisa te pegar na mão e te levar para o fundo do poço. Posso te falar uma coisa? Às vezes o fundo do poço é o melhor lugar que você precisa passar. Você vai para o fundo do poço e olha e fala: caraca, não tem alternativa, agora eu preciso subir. Você está no fundo do poço, pare de cavar. Tem gente que está no fundo do poço e continua cavando. Pare de cavar, agora é hora de você subir. Ah, mas se meu pai fizer... Rapaz, você está todo lascado, está todo lambrecado, não tem jeito, meu irmão. Ah, mas se Deus não me aceitar, rapaz, é tudo que você tem, vai para Ele.
Então esse jovem levanta-se e vai. Agora ele parte para a ação, ele vai executar, ele vai para o seu pai. Agora perceba que na projeção dele é o seguinte: eu vou chegar para o meu pai e falar assim: olha, o senhor tem muitos empregados, me trate como um empregado. Não precisa nem me reconhecer como filho, me trate como um empregado, está tudo bem. Aí ele vai, e o versículo conta que ele ainda estava longe, quando o pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu, abraçou fortemente e ternamente o beijou. Talvez nessa noite você esteja pensando nos seus erros, nos seus pecados, e você está pensando: eu vou lá só para... Mas o Senhor está correndo em sua direção. Ele começa a correr na sua direção. Eu fico imaginando o coração desse jovem ao ver o seu pai correndo em sua direção. Os judeus não tinham o hábito de correr, correr era algo vergonhoso. Mas dentro da tradição judaica, ao passar ali, ele nem chegaria no pai, porque os funcionários mesmo já iam embolar ele. Mas o pai vê ele vindo e corre para ele. Sabe o que eu imagino? Sabe como eu imagino esse pai? Eu imagino todos os dias ele passando na porteira da fazenda e olhando naquele caminho distante. Ah, meu filho, meu filho. E ele volta para os afazeres. E depois, no final do dia, eu imagino ele passando de volta naquela porteira olhando. Ah, meu filho, meu filho. Talvez não, certamente. Muitas vezes Deus olhou na porteira, esperando você. E Deus te trouxe aqui nessa noite. Eu tenho a certeza absoluta que alguém aqui precisa ouvir isso. Tem alguém que está longe dos caminhos do Senhor, que foi para longe de Jesus. E Jesus está na porteira ali olhando. E você ameaçou, agora você começa a ir. E ele vai em sua direção correndo. Dá para imaginar o coração desse jovem? O seu pai sai correndo e ele fica pensando como talvez eu pensaria: mas eu fui uma vergonha para minha família, eu praticamente desejei a morte quando quis a herança, e o meu pai está vindo, não faz sentido, o meu pai continua vindo, meu Deus, o que está acontecendo, o que está acontecendo? Então o pai vem e o abraça fortemente. É isso que o Senhor vai fazer com você nessa noite, é isso que o Senhor quer fazer com você. O seu pai te aguardava aqui, ele está correndo para você nessa noite, para poder te abraçar, para poder te beijar. Observe que ele nem pediu perdão para o pai ainda. Ele nem falou com o pai. Ele ainda não falou com o pai. Ele ainda não disse para o pai o que ele tinha para falar. O pai só viu ele e corre em direção. O pai se adianta. Você veio aqui e talvez você fosse sair de qualquer jeito, mas o pai está se adiantando, está indo em direção a você, porque ele quer a mudança, ele não quer você olhando para os porcos, desejando a comida deles. E no seu pensamento, então é o próximo versículo 21, vamos. Versículo 21, o filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, confissão. Não sou mais digno de ser chamado do teu filho. Veja se não é esse o sentimento que a gente tem muitas vezes para com Deus. Eu pequei contra o céu, pequei contra ti. Eu não sou digno de ser chamado do teu filho. Eu não sou digno. O que ele está dizendo é: me arruma aí um emprego, me permita ser seu servo. Verso 22, por gentileza. E contudo, o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem-lhe um anel no dedo e o calçado nos pés. O pai não pensou, o pai não perguntou, o pai não falou assim: onde você estava, hein? Onde você estava, seu sem vergonha? O que você fez com o patrimônio que eu construí?
Cadê o patrimônio que eu fiz para você? O pai não pensou isso. O pai nem se importou com o cheiro desse jovem. Ele vai e abraça. Deixa eu te falar uma coisa para você que é igreja aqui nessa casa. O pródigo precisa ser abraçado. O pródigo precisa ser beijado. Ele precisa se sentir bem nessa casa. O pródigo precisa ser bem recebido nessa casa. Essa é a nossa função, recebê-lo bem. O pai não começa a acusar. O pai não fala, não, você está fedido, meu filho, vai tomar um banho, depois nós conversamos. Não, ele chega e abraça, ele chega e beija, e depois ele diz, ei, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem-lhe um anel nos dedos e calçado nos pés. Levante-se do seu lugar. Pode deixar o versículo para mim, por gentileza. O anterior ainda. A melhor roupa e vistam nele. O pai pede para que troque-se as vestes. Talvez o seu pensamento, mas pai, eu estou sujo. Pai, não venha me abraçar, pai, tá estranho. Ele fala assim, ele abraça primeiro. Perceba, ele abraça primeiro. Não pede para trocar a roupa, depois abraçar, não. Ele abraça, ele acolhe primeiro. E depois ele manda trocar as vestes. As vestes provavelmente estavam sujas, mas o pai manda trocar as vestes. Você não quer se chegar ao pai porque as vestes estão sujas. Você não quer voltar para Jesus porque você olha para o que você fez e fala, cara, eu não mereço, eu sou indigno. Mas quem manda trocar as vestes é Ele. Ele te abraça, venha como está. Ele te abraça do jeito que você está. E é Ele quem promove a transformação. É Ele quem manda trocar as vestes. É Ele que vai mandar trocar as suas vestes. Você entende isso? Ele vai trocar as suas vestes. Ele vai falar, troca as vestes dele. Aí depois ele manda colocar um anel. Um anel, na tradição judaica, não é só um anel, é um sinal de autoridade restituída. Meu Deus! Autoridade restituída. Você agora volta a ter autoridade. Pastor, você não sabe o que eu fiz? Eu sei, o pai também não sabia o que esse filho tinha feito, mas ele fala, coloca um anel no dedo desse menino, que esse menino é meu filho. Ele acha que vai entrar aqui nessa fazenda como meu empregado, mas ele é meu filho. Ele está falando para você hoje, ei, eu te encontrei, eu te esperei, eu te trouxe aqui nessa noite. Então sou eu que mando trocar suas vestes, sou eu que te dou autoridade. Põe um anel no dedo desse menino. Põe um anel no dedo dessa moça. Restitua a autoridade dela. Restitua a autoridade dele. Veja que em nenhum momento o pai está falando, mas o que você fez? O que você deixou de fazer? Ele quer restituir a sua autoridade nessa noite. Ele quer restituir a sua autoridade nessa noite. Ele quer e vai restituir a sua autoridade nessa noite. Esse anel representa identidade, aceitação. Receber um anel significava ser reconhecido como um membro legítimo da família. Ele está te entregando um anel nessa noite. Ele está te entregando um anel dessa noite. Ele está dizendo para você e para o mundo, não, ele não é meu empregado. Não, ele não é meu servo. Ele é meu filho. Ela é minha filha. Ei! O que estava acontecendo ali era uma restauração de honra. O filho havia perdido toda a sua honra e dignidade com as suas escolhas, mas o anel simbolizava a restituição dessa honra, mostrando a todos que ele era novamente um filho valioso e respeitado. O calçado em seus pés também carrega um profundo simbolismo nessa parábola. Os escravos andavam descalços, os filhos andavam calçados. Ele era escravo no mundo,
Ele era servo no mundo, mas quando ele chega na casa do Pai, o Pai põe calçado nos seus pés. O Pai mais uma vez reafirma: agora serão outros caminhos que eu tenho para você. É filho, é filho, é filho, filhos livres. O calçado também representa libertação e mobilidade, porque um calçado permite fazer você andar em qualquer lugar. Quando você está descalço, você tem que tomar cuidado com o lugar que você anda, mas dentro da fazenda, dentro do controle do Pai, da administração do Pai, agora ele pode andar por qualquer lugar, porque o Pai está com ele. Tudo isso representa perdão incondicional de Deus. E Deus não só perdoa, mas restaura completamente aquele jovem. E no verso 23, coloca no verso 23 para mim, já estou terminando, vou andar rápido aqui. Traga um novilho gordo, matem e vamos comer e festejar. Um novilho gordo, um bezerro. Alguém, agora esse pai está fazendo assim, ó. Meu filho voltou, eu quero festejar, eu quero comemorar. Eu não quero ficar pensando no que ele fez no passado. E talvez você esteja pensando: como que eu vou voltar para esse Deus? Como que ele vai aceitar a sua cabeça religiosa? Você está pensando dentro de uma meritocracia. Com Deus não funciona assim. A hora que você volta, Ele sabe que você está saindo da morte para a vida. Então Ele vai festejar. E por isso a palavra fala que quando o pecador se arrepende, há festa nos céus. Cheio. Vamos comer e festejar. Coloca no verso 24 para mim rapidamente. Verso 24. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Eu profetizo isso sobre a sua vida hoje. Você estava morto, está voltando à vida. Estava perdido e foi achado. É isso que Deus tem para você. É isso que o Senhor tem para você aqui nessa noite. Então, em nome de Jesus, presta bem atenção. Eu sei que há muitas pessoas aqui, mas o Senhor falou no meu coração: alguns pródigos estariam aqui. Em especial, alguém que não imaginou que estaria aqui nessa noite. Inclusive, você chegou atrasado. Eu não te vi, tá? Eu não te vi, eu não estou falando isso porque eu vi você chegando, não. Mas você chegou atrasado. Foi o Senhor que te trouxe aqui nessa noite. Deixa eu te falar aqui, olhando nos teus olhos. Foi o Senhor que te trouxe aqui nessa noite. Essa noite precisa ser a noite que você cai em si. Você precisa voltar para Ele. O Pai está te esperando. Se você cai em si, você caminha em direção a Ele. Você se levanta, você sai do seu estado atual para viver aquilo que Ele tem para você. O Senhor te trouxe aqui porque Ele quer te abraçar. Ele quer te dar vestes novas. Ele quer te dar um anel e colocar sandália nos seus pés. Se você se identifica, se você é essa pessoa e Deus está falando com você aqui nessa noite, eu quero pedir para você fazer um ato profético. Sair do seu lugar e vir até aqui à frente. Se você é essa pessoa, se você se identifica com essa palavra, se Deus ministrou o seu coração, eu lhe peço um passo de ousadia. Um passo de ousadia, porque hoje vai ter festa nos céus. Hoje vai ter festa nos céus. Hoje vai ter festa nos céus. Saia do seu lugar, seja ousado. Ei, rabababaçô. O Senhor falou, o Senhor cumpriu. Ei. Eu gostaria de pedir para que os diáconos, presbíteros da casa orassem com os meus irmãos aqui, porque hoje há festa nos céus. Hoje há festa nos céus. Hoje há festa nos céus.
filha amada, filha amada, o Senhor preparou esse dia, o Senhor preparou esse dia. Filhos amados, recebam um abraço dessa pessoa que está aí. Se você é um presbítero da casa, se você, mesmo que você não seja de escala, não deixa ninguém aqui sem receber um abraço. Não deixa ninguém, essa pessoa, o seu abraço simboliza o abraço do Pai. O abraço do Pai. Abraça essa pessoa, ora com essa pessoa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não deixa ninguém aqui, eu não quero ninguém sozinho, por favor. Se você é do Boas-Vindas, vem cá, pessoa do Boas-Vindas, me ajuda aqui. Eu preciso de alguém aqui, em nome de Jesus. Uma irmã aqui para mim. Alguém aqui, um rapaz aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Receba esse abraço, representando aqui. Ali, Rodrigo. Terebassore cantarabás. O Senhor vai restituir a sua história nessa noite. Ele vai restituir. Ele está dizendo: ei, vou colocar um anel no teu dedo, eu vou colocar vestes novas. Sou eu que troco as suas vestes. Sou eu que troco as suas vestes. Xerebastore cantarabás. Eu tenho um rapaz aqui, eu tenho alguém aqui, preciso de alguém aqui da igreja. Receba esse abraço como se fosse o abraço do próprio Deus. Alguém aqui, ó, esses dois aqui, ó, em nome de Jesus, dá um abraço nesse cara, ora por ele. Xerebastore candaramás. Eu quero fazer uma oração com você. Eu quero fazer uma oração com você. Não é sobre o que você fez, mas é sobre quem você é. A sua atitude de voltar para a casa do Pai. Hoje Ele foi ao seu encontro. Ele te abraçou. Ele não se preocupou com o que você fez. Ele não está perguntando o que você fez. Ele só está dizendo: que bom, filho amado, que você voltou. Que bom, filho amado, que você voltou. Ele só quer te abraçar, dizer que te ama, quer mandar trocar suas vestes, restituir a autoridade que você perdeu e dizer para você: filha amada, eu te amo. Da mesma forma que você, quando você partiu. Filha amada, a minha filha estava morta e agora vive, diz o Senhor. Como não me alegrar? Como não me alegrar, filho, se você voltou à vida? Eu vou fazer uma oração, e eu queria que você repetisse comigo. Você que está aqui na frente tomando essa decisão, esse posicionamento, e você que de repente está aí no seu lugar, ouvindo tudo isso e falando assim: que loucura é essa? Eu quero viver isso também. Então repita essa oração comigo. É uma oração de entrega, é uma oração de fala, é uma oração que você está falando, você está se entregando. Assim como o filho se entrega ao pai e diz: pai, eu pequei contra ti, pequei contra os céus, reconhecendo quem ele era. Então repita essa oração comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida minha vida em suas em mãos. suas mãos. Me permita Me permita viver viver os seus os planos. seus planos. Escreve Escreve o meu nome meu nome no livro da vida, no livro da vida. em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Amém Amém. e amém. Glória a Deus. Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, olha para essas pessoas que aceitaram a Jesus aqui. Deixa eu fazer isso direito, tá? Se você está aceitando Jesus, voltando para Jesus, levanta a sua mão bem alto, sem vergonha nenhuma. É isso, levanta a sua mão bem alto. Uma salva de palmas, igreja, ao Senhor. Porque há festa nos céus, diz a palavra. Há festa nos céus. Vamos festejar, diz o Senhor. Você que está aceitando Jesus ou voltando para Jesus, essa é a melhor decisão da sua vida. A partir de agora Ele vai mandar trocar suas vestes, mas é Ele quem troca, não é você. Não espera trocar as vestes para você chegar nele. Você só precisa ir até Ele.
O Pai está de coração aberto, de braços abertos, para te receber. Em nome de Jesus. Você que fez essa oração, você que aceitou Jesus ou está voltando para Jesus, eu quero te apresentar aqui os meus irmãos do Boas-Vindas, minhas irmãs do Boas-Vindas. A gente vai te ajudar com esse processo. No final do culto, eles estarão ali, ó, no Boas-Vindas, pegando seu nome e telefone, que a gente quer te ajudar com isso, quer te ajudar nessa caminhada. Deixa seu nome e seu telefone lá, para que a gente possa orar por você, possa mandar uma mensagem, que eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida, em nome de Jesus. Para finalizar aqui, amado, muito obrigado, boas-vindas. Para finalizar, estou finalizando, tá? Para finalizar, veja que há um episódio aqui, muito interessante, que na verdade é o verdadeiro motivo de toda essa fala da parábola de Jesus. No final, o filho que ficou, o filho que não foi, ficou chateado. Bota lá, acho que é o versículo 27, não sei, bota para mim ali o verso 27. E esse respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou. No ouvido, 28. O filho primogênito encheu-se de ira e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Verso 29. E ele, porém, respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho te servido, eu nunca desobedeci às tuas ordens. Entretanto, nunca deste um cabrito para festejar com os meus amigos. Isso aqui é a fala com a igreja, é fala com você que serve, que muitas vezes vê o irmão, vê as coisas acontecendo na vida do seu irmão, e você fala: rapaz, eu estou aqui, sirvo há tanto tempo, por que nada acontece comigo? Por que comigo não aconteceu? Olha o que Deus fala para você nessa noite. Vai para o verso 30, quando porém eu voltar a casa, esse filho esbanjou seus bens. Verso 31, o pai disse: meu filho, minha filha, você está sempre comigo. Tudo o que tenho é seu. Tudo o que tenho é seu. Eu não sei se você está entendendo, mas o Senhor está falando aqui nessa noite para você. Tudo que eu tenho é seu. É seu. É seu. É seu. É seu. O Senhor está falando em alto e bom som. Ei, tudo que eu tenho é seu. Às vezes o filho precisa sair, passar por uma situação de fundo de poço, para entender quem de fato ele é. Esse filho que ficou, estava vivendo como um servo, como um escravo, sem reconhecer que o seu pai era seu pai. Talvez você esteja na igreja servindo há tanto tempo, e você está igual o filho: eu não sou digno. Deixa eu te falar uma coisa, você é filho, tudo que ele tem é teu. Dá para entender isso? Dá para entender? Você é filho, tudo que ele tem é seu. Tudo que ele tem é seu. Em nome de Jesus, que isso ecoe na sua mente. Para você que está na igreja há muito tempo, que isso fique ecoando na tua mente: você é meu filho, tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. Ei, você está reclamando à toa, você está murmurando à toa, porque o que eu tenho é teu. Essa fazenda é tua, os novilhos são teus, é tudo teu, porque é meu. Ei! Mas muitas vezes nós vivemos a nossa vida, toda nossa vida cristã, como servos. Deixa eu te falar uma coisa bem séria, qual eu creio: ser servo é bom, mas experimente ser filho. Ser servo é bom, sabe por quê? Porque Deus é bom. Lembra dessa história, Carol? Você uma vez usou essa alegoria. Ser servo é bacana, ser servo de Deus. É ruim ser servo de Satanás, que é um patrão ruim. Ele só te ilude, só não te paga direito, é uma lasqueira. Mas ser servo de Deus é bom, porque Ele é um patrão bom. Mas posso te falar uma coisa: experimente ser filho. Experimente ser filho. Ser filho é outro nível, é outra relação. Ser filho é outra coisa. Ser filho é outro nível de glória. E o Senhor está aqui hoje te lembrando
Ele fala para os pródigos. Ele fala para os pródigos, para você que está aí, que está voltando para Jesus agora, aí na sua casa, assistindo esse culto. Ele fala para você: volta, eu quero te abraçar, eu quero restituir, eu quero trocar suas vestes, restituir a sua autoridade, eu quero. Mas Ele também fala para você, crente, de muito tempo, que está vivendo só como servo: eu sirvo. Ele está dizendo assim: filhão, você é meu filho. Ei, você é meu filho. Você esqueceu. Você é meu filho. Eu te chamei para ser meu filho. Ser servo é massa, mas ser filho é outra fita, irmão. Ser filho é outro rolê. E Deus te chamou para ser filho. Deus quer que você seja filho. Amém? Seja filho. Seja filho dele. Vocês que aceitaram Jesus aqui, vocês que voltaram para Jesus, vocês saíram da condição de servo, saíram da condição de escravo. Vocês estavam longe e vocês voltaram. Agora vocês são filhos. Não caem na armadilha de ser só servo. Vou fazer. Não, eu vou viver como um filho. Um filho faz, mas faz por amor. Um filho não faz porque vai ser pago, porque ele já tem tudo. Ele não está preocupado. Tem um amigo meu que ele trabalha com o pai dele. E eu falei assim, ele falou: eu não recebo salário. E eu falei: caraca, você não recebe salário, mano? Como é que funciona isso? Ele falou: não, eu recebo patrimônio. Eu falei: caraca, esse jeito de receber é da hora, hein? Meu pai construiu essa casa aqui, pastor. Essa casa aqui, ó, foi meu pai que fez. Tá vendo aqui dali, ó? Meu pai comprou. Eu trabalho lá porque eu quero ajudar ele e tal, mas eu estou ganhando patrimônio. E depois ele vai e eu fico com a empresa. Eu trabalho pelo patrimônio. E às vezes a gente fala assim, eu mesmo, vou ser honesto com você. A hora que ele falou isso, eu falei: não, tem que ter um saláriozinho aí, né, irmão? Mas na hora que ele falou assim: não, cara, meu pai é bom, meu pai é top. Meu pai é patrimônio, ele me dá patrimônio, ele me fornece. Se eu falar agora para ele: pai, estou pensando em trocar um carro, ele troca o carro para mim, pum, chega o carro. Assim eu quero ser filho também. É esse o Deus que você tem. É esse o Deus. Você só precisa crer. Só precisa querer viver uma vida de filho. Senão você vai ser um chato. Sabe, gente chata, que reclama de tudo? Se você é o tipo que vive reclamando de tudo, talvez você seja um servo, às vezes até um bom servo, mas é uma cabeça de escravo. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para ser filho. Deus hoje fala em alto e bom som para você: ei, você é meu filho, você é minha filha. Tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. Tá com medo de quê? Você tá com medo de quê? Tá com medo desse projeto não dar certo? Tudo que eu tenho é teu. Tá com medo dessa empreitada não dar certo? Tudo que eu tenho é teu. Avante, marche, porque quando você vai, eu vou contigo. Você é meu filho, você é minha filha. Ei! Eu sou filho de Deus. Eu quero terminar esse culto aqui te provocando nesse pensamento. Mais uma vez. Ser servo é bom, mas experimente ser filho. Experimente ser filho. Saia daqui com a cabeça de filho. Esse irmão mais velho tinha a cabeça de servo. Sabe o que o pai dele estava falando? Cara, a hora que você quiser, você vai e pega o cabrito que você quiser, pega o novilho que você quiser. Você pode fazer festa 7 dias por semana se você quiser, porque aqui é tudo seu. Você é meu filho. Bora! Mas esse rapaz, ele tinha a cabeça de servo. Eu termino esse culto dizendo para você: Deus não te chamou para ser servo. Deus te chamou para ser filho. E filho é filho. Quantos tem filhos aqui? Você sabe como é que é a experiência de ver um filho bem? Quando você vê um filho feliz? Você fica feliz quando vê o seu filho feliz?
O filho olhou para a mãe ali. Eu falei, você fica feliz quando o filho, quando vê? Ele já olhou para a mãe, para ver se a mãe fica feliz. Fica feliz, né, mãe? Fica feliz. Agora, se nós, corruptíveis, cheios de erro, ficamos felizes, como Deus fica quando te vê bem? Experimente ser filho. Dá a mão para alguém que está do teu lado. Vamos orar para a gente finalizar esse culto. Como filhos amados. A palavra diz assim: imitem a Deus como filhos amados. O filho amado imita o seu pai. Quando o pai é massa, quando o pai é legal, quando o pai ama o filho percebe isso, é automático ele imitar. Então, saiba, você é amado por Deus. Ele te chama para ser filho. Ele não te chamou para ser servo. Ele não precisa disso. Ele tem os anjos. Se ele fizer assim, tudo acontece. Você faz porque ama, você faz porque é filho. E como filho, a gente quer finalizar essa reunião orando em alto e bom tom o nosso Pai Nosso, como é costume da nossa casa do Bola de Neve. Orar um Pai Nosso. Mas, gente, você já sabe o que eu vou falar. Não vem com o Pai Nosso meia boca. Não vem com o Pai Nosso de filho mais velho. É porque agora aceitaram Jesus, né? Fico empolgado porque eu comento. Não. Ora um Pai Nosso como alguém que foi aceito. Ora um Pai Nosso como filho. Imagine, a Bíblia não conta o resto da história, né? Jesus não conta o resto da parábola. Mas eu fico pensando, o que aconteceu depois dessa história? Será que o filho pegou e falou, cara, verdade, eu sou filho mesmo. Meu irmão, quer saber de uma coisa? Vou fazer um festival. Não vou fazer uma festa não. Vou fazer um festival. Vou viver tudo aquilo que Deus tem para mim. É tudo nosso. Você está se preocupando demais. Poucas coisas são necessárias e você está se preocupando demais. Você é minha filha. É tudo seu. Bota o pé. O mar vai abrir. Prossiga. Você é minha filha. Você é meu filho. Antes da oração, eu preciso te lembrar que isso aqui é centro de treinamento. Aqui a gente aprende. Lá fora a gente joga. Esse jogo é lá fora que esse jogo acontece. Bonito, aqui tem louvor, tem pastor no microfone gritando que nem maluco. Lá fora é você. Lá fora é você que precisa viver isso. Então briga com essa mentalidade de escravo aí. A hora que você acordar amanhã, você vai olhar para o espelho, lavar seu rosto, escovar seu dentinho, bater na cara e falar assim, ó, tu é filho de Deus. Toma posse da promessa que tu é filho de Deus. Você vai entrar naquela empresa dizendo assim, ó, para você mesmo, não é para você ficar gritando. Você vai falar, quem está entrando aqui é o filho de Deus. Você vai botar o pé e falar assim, eu sou filho de Deus e vou viver como um filho de Deus. Toma posse de tudo aquilo que Deus tem para você. Esse jogo acontece... É lá fora que esse jogo acontece em nome de Jesus. Vamos orar juntos, vamos lá. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Dá uma salva de palmas bem forte a esse Deus. Filhos, filhas, que você possa viver como um filho de Deus, como uma filha de Deus, em nome de Jesus. Levante sua mão direita. Que o amor de Deus Pai esteja com você, que a graça do Senhor Jesus te acompanhe todos os dias, e que a consolação do Espírito Santo esteja com você. Que a vida lá fora seja uma vida de filho, uma vida de filha. Um filho ouve seu pai, viu? Um filho senta na mesa para conversar com o pai. Um filho não trata o pai só como investidor, não. O filho senta na mesa e fala, e aí pai, o que você acha disso? O que você acha daquilo? Um filho tem relacionamento com o pai. Então você precisa cultivar esse relacionamento se você vai ter uma vida de filho de verdade. O servo só faz porque tem que fazer. O filho entende e faz sabendo o porquê ele tem que fazer. Eu profetizo tudo isso sobre a sua vida.
em nome de Jesus. Deus abençoe vocês e nós amamos vocês. Deus abençoe. Obrigado. Pessoal que encomendou as minhas camisas, lá perto do banheiro está sendo entregue, tá? Deus abençoe. Perto do banheiro no andar de cima, tá? No mezanino.